Oi, aqui é a professora Lília Finelli e eu estou muito feliz por você estar comigo nesse curso gratuito. Você é o projeto. Por que o curso chama Você é o Projeto? Eu quero mostrar nessa semana que a gente vai passar juntos ao vivo que muitas vezes aquela máxima de que só passa no mestrado ou no doutorado em direito aquele candidato que já vai ser peixado, ou seja, um candidato pré-selecionado, que a banca já gosta, muitas vezes ela não é verdadeira. Só que existe sim uma parte de verdade nisso. E a parte de verdade disso é que a banca não gosta de candidatos que vão lá para passar vergonha. Então, eu vou dar essa aula rapidinho, enquanto a gente aguarda um pouquinho até chegar os dias do curso. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, tem o um botão aqui, entra lá, eu vou mandar todos os avisos, vou mandar mais material. Vai ser um grupo muito bom e tranquilo, porque nós, povo do direito, aprendemos a ser civilizados, tá bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre as 5 coisas que a gente não deve fazer se a gente não quer passar vergonha. Lília, eu não quero passar vergonha no processo seletivo. É só isso que eu quero da minha vida. É claro que eu vou tratar de muito mais coisa dentro do curso gratuito, que é um curso que eu lanço antes de abrir inscrições para uma mentoria que eu dou uma vez no ano, que é a mentoria Forte Candidato. No curso gratuito, eu vou mostrar várias coisas, vou falar das fases e a mentoria é mais avançada. Mas enquanto a gente espera o dia 28 de abril chegar, vou dar aqui para você essa aula. 5 formas de não passar vergonha ou 5 coisas que você não deve fazer. Vou falar sobre cada uma delas. Só que antes eu quero contar algumas histórias de alunos meus que eles já vivenciaram e que foi uma total vergonha. É claro que esse não é um medo infundado. As pessoas, de fato, às vezes comparecem a processos seletivos, principalmente de mestrado e doutorado em universidades federais ou universidades que são privadas, mas que são muito reconhecidas, e elas passam vergonha à toa. Então, vou contar algumas gafes que os meus alunos acabaram cometendo ou que eu presenciei enquanto eu estava na minha trajetória durante o mestrado e durante o doutorado, que graças a Deus já acabou. Uma dessas histórias que eu me recordo com muita nitidez foi uma aluna que compareceu ao processo seletivo, já tem muitos anos isso, ela não era minha aluna, ela era minha colega, só que ela compareceu ao processo seletivo com um projeto que partia do pressuposto oposto a de todas as pessoas da banca. Então, ela chegou numa banca que tradicionalmente ia numa linha e propôs algo em outra linha, uma linha contrária. E o mais interessante foi que ela chegou até a fase final. Só que quando ela sentou lá na cadeirinha para fazer a defesa do projeto dela e explicar por que aquele projeto merecia, né, a aprovação, os professores falaram: se você não conhece a gente, e não era nesse sentido de conhecer porque só passa quem os professores conhecem. Era no sentido de que aquela aluna nunca tinha lido o Lattes dos professores, nunca tinha lido nada que eles haviam escrito. E exatamente por isso ela começou a passar muita vergonha, porque tudo que ela colocava em pauta para discussão era tido pelos professores da banca como totalmente contrário à própria linha. E a aderência a essa linha, ou seja, como o projeto se encaixa dentro daquela linha, ela é um dos quesitos eliminatórios na maioria dos programas, se não na totalidade. Então, me recordo de uma forma muito nítida de assistir aquela banca e pensar: coitada, ninguém falou para ela que ela está partindo do pressuposto contrário ao daquele professor. Teve uma outra situação que eu vivi bem de perto, que não foi de dentro do processo seletivo, mas poderia muito bem ter acontecido dentro dessa temática, foi a seguinte: eu participava de uma aula de processo do trabalho e de outros instrumentos coletivos. E era uma aula muito boa e o professor pedia que a gente relatasse algumas coisas.
E um colega meu muito mais experiente, já no doutorado, eu estava no início do mestrado, ele se propôs a fazer uma relatoria de um dos textos, ou seja, estudar sobre um tema e apresentar para o resto da turma o que ele havia aprendido. Então, chegou o grande dia dele apresentar o que ele havia descoberto. E a grande descobrida que ele fazeu era que o tema, que era conciliação, era tão importante, mas tão importante, que ele deveria ser previsto obrigatoriamente em lei. Acontece que essa era uma aula de processo do trabalho. E ele não sabia que no processo do trabalho, a conciliação já era elemento obrigatório. Então, ele gastou o tempo, gastou todo o neurônio dele para chegar a uma conclusão que já existia. E isso vai acontecer muito em bancas, do aluno às vezes chegar lá pensando que ele está arrasando, melhor tema, melhor conclusão, todo mundo vai gostar. E ser só uma conclusão que todo mundo já sabe. Que todo mundo já sabe. Ou uma resposta muito óbvia para a pergunta que ele está colocando. É claro que a gente tem níveis de vergonha. E as vergonhas costumam aumentar de acordo com algumas coisas que a gente vai fazendo. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer é estudar pouco e achar que estudou o suficiente. Lília, então quer dizer que eu vou assistir o seu curso gratuito e eu vou começar a achar que eu não sei nada? Não é isso. É que é natural que a gente saiba pouco antes de fazer os processos seletivos, antes de começar a estudar. Quando a gente parte do pressuposto de que já estudou muito sobre aquele tema, ou que já estudou muito sobre aquela área, então que vai ser um processo seletivo mais tranquilo, é muito comum a gente passar vergonha. Principalmente se já estamos mais desatualizados, se já se passou um tempo da graduação, se já se passou, às vezes, um tempo do mestrado e a gente está tentando doutorado, a gente fica tão imerso na prática que acha que está sabendo muito e estudou pouco. Então, esse é um dos erros, esse é uma das formas certas de passar vergonha, achar que já estudou o suficiente. Eu não quero dizer com isso que não vai ter fim o seu ciclo de estudo. É só que ele precisa ser um estudo direcionado, um estudo atualizado e que contemple o que a banca vem pesquisando, tá? Então, a segunda forma de passar muita vergonha, e que eu peço para você, por favor, não fazê-la, é não saber técnicas de negociação oral, tá? As bancas, as fases finais de processos seletivos costumam ser orais. Agora, com a pandemia, às vezes até as provas de conhecimento puro têm sido orais. E o desconhecimento dessas técnicas de negociação, ele faz com que muitas vezes a gente passe vergonha, ou fique nervoso, fique ansioso, acabe gaguejando muito na resposta, ou não indo diretamente ao ponto, dando uma enroladinha, até que algum professor da banca fale, você pode responder, por favor? E aí você trava. Então, técnicas de negociação é um ponto importantíssimo. E quando a gente não sabe isso, quando a gente não sabe colocar um argumento conforme uma técnica, pode saber que a chance de passar vergonha é muito grande. Lilian, onde que eu estudo isso? Lá na mentoria tem uma aula específica sobre isso, mas eu já vou te dar uma dica aqui antes mesmo da gente começar. Você vai procurar o livro do maior negociador do FBI, tá? Procura assim. Técnicas de negociação Chris Voss. Voss, V-O-S-S, Chris Voss. Você vai achar muitas coisas. O que que eu faço na mentoria? Pego essas técnicas e ensino a aplicar as técnicas na prova oral, na prova de defesa do projeto, tá? Quando a gente fala de defesa, principalmente perante advogados, perante aplicadores do direito, a técnica é muito importante, muito relevante e faz você ser um candidato ou uma candidata mais bem vista, tá? Mais bem vista. Existe também uma terceira forma
de aumentar as suas chances de passar vergonha, que é ficar caladinho, não falar para ninguém que você está fazendo o processo seletivo, não conhecer nenhum professor e não perguntar nunca para nenhum aluno como foi fazer o mestrado ou fazer o doutorado com aquele professor. Quando a gente não cria interações, quando a gente não procura saber quem esteve no programa de pós-graduação, quem passou por aquela situação, como que foi, o que que eles estão estudando naquele momento, a chance da gente propor um tema ou escrever na prova escrita algo que não tem nada a ver com o que a banca quer ler ou quer aceitar como projeto, é muito grande, é muito grande. Então, para não passar vergonha, muitas vezes a gente vai ter que vencer essa barreira e conversar com quem já fez. Conversar com quem já fez. Às vezes vai ter que procurar mesmo. E é isso aí. Para ser um candidato forte, é necessário ter iniciativa. E isso faz parte dessa iniciativa. Numa quarta forma de passar vergonha certeira, e aí a chance é 100%, é não checar todos os seus equipamentos técnicos antes das provas. Eu já recebi muita mensagem de aluno que deixou para mandar o projeto de última hora, teve um problema técnico com o site, não conseguiu mandar. A internet caiu, a câmera deu pau, o cachorro latiu, o modem, a criança puxou o fio e 1 milhão de outras coisas que te desestabilizam e fazem você passar vergonha. Então, às vezes, o próprio cenário que você tá, eu, por exemplo, estou aqui nesse lindo cenário do escritório do meu marido, cheio de carrinho. Esse não é um cenário adequado para uma prova de processo seletivo. Certamente, acho que não tem nada a ver. Acho que é meio vergonhoso. Então, eu escolhi esse cenário para te mostrar. Olha que é a forma perfeita de passar vergonha. Você faz um processo seletivo num quarto cheio de carrinho, pendurado. Cheio de quadro de gato que nem pendurou na parede ainda, tá? Então, todo o ambiente, toda a forma, toda a vestimenta, não necessariamente significa que você precisa ser todo formal, só vou de terninho e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eles vão olhar minha roupa, o que que vai ter, mas uma pessoa muito descuidada, que está descuidada do ambiente, né? Aquele quarto todo bagunçado, uma baderna atrás, cheio de roupa pendurada, isso vai tirar a atenção dos professores e a tendência é que eles não criem uma conexão com você, tá? Que eles não criem uma conexão com você. É por isso que nesse curso especificamente eu vou abordar muito o papel que você tem dentro do processo seletivo. Se a gente olhasse só o projeto, seria lógico pensar que processo seletivo é só o projeto. Eu aprendo sobre as fases, faço uma provinha aqui de línguas, faço uma prova de conhecimentos que eu li os textos aqui mais ou menos, e aí vou lá e escrevo o que a banca quer ler, faço um projetinho, mas acontece que nós somos seres humanos. E orientadores gostam de escolher com quem eles vão trabalhar pelos próximos anos. Isso é uma escolha justa, não é fechada, não é uma escolha injusta. Então, para passar vergonha certa, você também pode ser aquela pessoa totalmente sem etiqueta. A pessoa que não sabe se comunicar corretamente, não é necessariamente para a gente ser formal em tudo, tratar como se a gente estivesse numa audiência, não é isso. Mas a pessoa que não tem uma etiqueta mínima, por exemplo, que pega o edital, vê qual é o professor e começa a mandar mensagem para o professor, isso é falta de etiqueta e falta de ética, essa pessoa não vai ser aprovada. Ela vai passar vergonha. Então, vou recapitular aqui para você as 5 formas de passar uma vergonha certa em processos seletivos de mestrado e doutorado, para você já ir pensando em não cometer cada uma delas até que chegue o nosso curso gratuito. Você é o projeto, nos dias 28 de abril até o dia 4 de maio, quando eu vou abrir inscrição para a minha mentoria paga. Faça o curso gratuito, veja se você gosta de mim, da minha forma de explicar e se você precisa mesmo de alguém para te ajudar. Se quiser, vai ser muito bem-vindo à mentoria, mas grava aí na sua mente as 5 coisas que você não vai fazer, tá? 5 coisas que você não vai fazer.
Estudar pouco achando que é muito, que é o suficiente, que esse estudinho da bibliografia indicada, ele já dá, tá? Então, primeira coisa é essa. A segunda, não saber absolutamente nada de técnicas de negociação oral. Nossa, Lília, nunca nem ouvi falar. Aumenta as chances de passar vergonha. O 3, fingir que não tem nada acontecendo e não conversar com ninguém. Guardar um segredo absoluto e não ir atrás de quem já viveu aquela experiência. Eu não estou falando aqui que você deva ser indiscreto ou indiscreta e sair postando no Instagram. Nossa, vou fazer o processo seletivo, vai ser ótimo com fulano. Não é isso, tá? É conversar com quem pode te ajudar. Conversar com quem pode te ajudar, tá? Então, a quarta forma de passar vergonha total é não checar os equipamentos, não ter uma boa webcam, fazer entrevista com o quarto todo enlouquecido, ou se não, tipo esse meu quarto aqui, que não está muito bom, no escritório aqui do meu marido, né? O povo vai achar, gente, Lília, advogada? Esses carrinhos aí atrás? Não estou entendendo, não estou entendendo. Isso aqui distrai o examinador. Não tem nada a ver com o ambiente. Então, a vestimenta, né, uma vestimenta mais adequada, não é, gente, não é casamento não, hein? Não é festa de casamento não, não exagera. Mas também não vai aparecer com uma regata, né? Ou às vezes fazer de cueca e aí não sei por que cai um cabo, você vai levantar, o professor lá vendo a sua cueca, tá? E não ter etiqueta é a quinta forma de passar muita vergonha. Muita vergonha. Ao longo dos dias do curso, eu vou falar muito sobre cada um desses elementos e também vou abordar as fases de processo seletivo, o que é mais interessante dentro de cada uma, fazer um apanhado geral. Muitas pessoas vão conseguir fazer o processo seletivo naturalmente só depois do curso gratuito. Ele é um curso completo, só que ele é um curso básico. Ele é um curso básico. Para ter um treinamento mais próximo, eu abro as vagas da mentoria. Você fica livre para assistir o curso, sair quando você quiser, mas eu queria muito que você continuasse comigo, pelo menos ao longo desses 7 dias, porque o que eu menos quero este ano é que você passe vergonha em qualquer banca de processo seletivo. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, é só clicar no link aqui que está disponível e entrar lá para receber os avisos. Um beijo